nós estamos aqui atentos agora para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor tire toda distração, todo sono, todo impedimento do Teu agir nesse lugar. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e transformar o nosso ser. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui e que o Senhor vai ministrar coisas importantes em cada um de nós. Abre cada coração aqui, Pai, para que seja uma noite de edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas desejam de forma desenfreada as bênçãos de Deus. Mas o que muita gente ainda não entendeu, que o que precisa de verdade é da presença de Deus. As bênçãos de Deus, elas são importantes para a gente, nós carecemos dessas bênçãos. Mas não adianta nada termos as bênçãos sem a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque se nós fizermos uma enquete hoje e a pergunta for a seguinte: o que você prefere para esse momento? Você prefere as bênçãos de Deus ou você prefere a presença de Deus? Certamente nós seríamos surpreendidos negativamente com o resultado dessa enquete. Porque muita gente hoje está desejoso de ter somente as bênçãos de Deus. Muita gente não quer a face de Deus, só quer as mãos de Deus. Muita gente não está preocupado com o provedor, mas está preocupado com a provisão. E isso é um grande problema para a gente, sabe por quê? Porque não adianta nada nós termos as bênçãos, mas a gente não tem a presença. A presença é mais importante do que qualquer outra coisa. Queridos, eu sempre gosto de tratar a relação de Deus com a gente como de pai para filho. E sabe de uma coisa? Vocês já viram aquelas crianças que ficam aguardando o pai chegar? Vocês já viram aquelas crianças, o pai trabalhou o dia inteiro, o pai acordou 3h30 da manhã, realidade de muitos aqui. O pai acordou 3h30 da manhã, pegou o trem, Saracuruna, imagina. E aí vai lá para o Maracanã e trabalha, sua, faz um monte de coisa, se estressa no trabalho, aí sai do trabalho, vai pegar no segundo trabalho. E trabalha, chega em casa tarde da noite. Esse pai, ele está lá trabalhando, o que dá força para ele é que ele está fazendo algo para os seus filhos. Ele está preparando algo muito bom para os seus filhos. Ele vai dar alimento, ele vai dar a provisão que os filhos precisam. E aquilo é uma motivação para ele. Aí sabe o que acontece? Ele fica pensando, nossa, quando eu chegar em casa, eu vou ter um relacionamento com meu filho, eu vou receber um abraço do meu filho, eu vou receber um beijo do meu filho. Como isso é recompensador. Essa intimidade com meu filho é algo grandioso demais. É algo maravilhoso para mim. Aí ele chega em casa. O pai chega em casa na expectativa de ser recebido pelos filhos com muita alegria. Aí quando ele chega em casa, os filhos, qual é? Já chegou? Cheguei, filho. Tá, e o que você trouxe para mim hoje? Poxa, filho, hoje eu não trouxe nada para você. Mas eu estou trabalhando para poder te dar o melhor sempre. Não, então eu não quero saber de você não. Se não trouxe nada para mim, eu não quero saber de você. Qual é o pai que não fica arrasado com uma situação dessa? Qual é o pai que não se sente usado numa situação dessa? Pastor, isso é terrível. É terrível. Mas é a forma que nós estamos tratando o nosso Deus. É dessa forma que nós estamos tratando o nosso pai. Porque muitas vezes nós não estamos preocupados em tirar um sorriso do nosso pai, em dar um abraço no nosso pai, em deitar no colo dele e dizer, eu te amo demais, pai, você é importante para mim. A gente só está preocupado com as nossas listas de desejos e pedido, como se ele fosse um Papai Noel. Você acha que Deus não se entristece com isso, não? Você acha de verdade? Deus é pai e ele fica triste muitas vezes por conta desse nosso jeito de ser. Queridos, esse assunto é muito importante para a gente, porque nós estamos vivendo um dos piores tempos da história quando nós falamos de intimidade com Deus.
Sabe por quê? Porque hoje a maioria das igrejas só falam sobre as bênçãos de Deus. Vocês já viram que as pessoas hoje só pregam sobre como alcançar o milagre, como conquistar a terra prometida, 3 passos para você vencer na vida, 2 passos para você fazer o raio que o parta. É um monte de passo para você só alcançar coisas dessa terra. Mas a gente está deixando de falar dos 3 passos para viver em santidade, dos 3 passos para poder agradar mais a Deus, dos 2 passos para termos uma vida digna, uma vida que agrada ao Senhor de verdade. E por conta dessa teologia do alívio, a teologia do Deus vai fazer para você, neném, nós estamos nos tornando pessoas que não amamos a Deus de verdade. Nós amamos as bênçãos, mas não amamos aquele que nos abençoa. Essa é a verdade. Essa é a verdade que está acontecendo. Queridos, muita gente está achando que Deus ele fica observando a gente o tempo todo. E a gente grita assim, eu quero saúde. Aí ele, peraí, toma. Eu quero um carro zero. Peraí, vou pegar o carro zero. Toma aqui seu carro zero. Tem muita gente achando que Deus é nosso mordomo. Deus não é mordomo. Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele que criou tudo isso aqui. Ele quem nos fez. E Ele tem planos muito maiores para cada um de nós. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Deus é Pai. E o maior desejo de um pai é ter intimidade com seus filhos. É se sentir amado pelos seus filhos. É ter relacionamento com seus filhos. É se sentir valorizado pelos seus filhos. Para que a gente entenda o que eu estou falando aqui, de verdade, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Porque esse texto vai deixar muito claro para a gente sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Êxodo capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para casa onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Amém? Queridos, muitos se enganam achando que para ter intimidade com o céu você precisa ser alguém perfeito. Não é verdade. Porque quando nós olhamos para a história, ao longo de toda a Bíblia, os homens que tiveram grande intimidade com o céu, inclusive Moisés, eles não eram homens perfeitos. Eles tinham seus defeitos, eles tinham as suas dificuldades. Então não adianta você achar que ter intimidade com o céu é algo que é surreal, que é algo que não tem como alcançar, né? Não tem como. E tem, a verdade é que tem. Porque mesmo sendo pecadores limitados como somos, nós podemos ter intimidade com o céu. Pastor, me prova isso. Vamos olhar para a vida de Moisés? Moisés foi um homem que errou demais. Moisés foi um homem que demonstrou ter muitas falhas, como você e eu. Só que mesmo assim, a gente olha para a vida de Moisés, Moisés realizou grandes feitos. Que feitos foram esses? Moisés primeiro foi falar com o faraó. Lembra quando ele foi falar com o faraó? Você vai precisar libertar o povo. Deus deu uma ordem. Deus mandou libertar esse povo, senão o negócio vai ficar ruim para você, hein? Era como se um de nós hoje fosse lá no Trump. Chega assim, Trump, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não libertar esse povo aqui,
Deus vai fazer um negócio estranho contigo, hein? Então você liberta esse povo. E o Trump ia falar o quê? Não vou fazer, igual o faraó fez. Porque o faraó falou assim, olha, eu não vou libertar esse povo porque eles são a mão de obra do Egito. Como é que eu vou libertar esse povo? E aí o que aconteceu? Por ele não libertar, por ele não atender a ordem de Deus, através da vida de Moisés, toma praga. E um monte de praga, né? Piolho, rã, um monte de coisa aconteceu. O rio se transformou em sangue, um monte de coisa. Até que a morte dos primogênitos tocou em Faraó. Faraó agora, depois dessa praga, depois da morte dos primogênitos, o que aconteceu? Faraó toma uma decisão de libertar o povo. Agora ele liberta o povo, e o povo está indo na direção da terra prometida. O povo está indo agora para aquela conquista que eles tanto batalharam para conseguir. Só que chega um momento em que eles olham para trás, e o que acontece? O exército de Faraó está vindo. E eles falam, meu Deus, e agora? Quer dizer que não tinha caixão lá para a gente poder ficar lá mesmo, ser enterrado lá? Agora a gente está aqui, a gente vai morrer. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó manda o exército para poder acabar com o povo de Deus. E eles chegam diante do mar. O que acontece? O povo se desespera, mas Moisés fala com Deus. Deus fala, olha, o que vocês estão esperando? Diga ao povo que marche. O povo marcha e o mar se abre. Eles atravessam a pé seco. Eles atravessam a pé seco. É um povo que vive grandes milagres. É um povo que vê a coluna de fogo. É um povo que olha, vê a coluna de nuvem. É um povo que recebe o maná do céu. É um povo que vê água sair da pedra. É um povo que vê a provisão de Deus o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Moisés sobe para o monte para poder receber as leis de Deus. E ele fica lá por muito tempo. O povo, achando que ele está demorando, o povo começa a sentir um vazio e uma vontade desenfreada de adorar. Sabe de uma coisa? Todos nós temos esse buraco dentro de nós. Vocês já viram que as pessoas hoje, você vai no mundo inteiro, as pessoas estão adorando alguma coisa. Você vai numa tribo indígena que nunca teve contato, né, com ninguém, e vocês veem ele adorando lá uma árvore, vê adorando o vento, vê adorando alguma coisa. Sabe por quê? Existe uma necessidade de adoração muito grande dentro de nós, que só é preenchida por Jesus. Não é dinheiro, não são bens, não são viagens, não é sexo, não é nada dessas coisas que o mundo diz que é. É Jesus. Jesus preenche todo o vazio do nosso coração. Certa vez perguntaram a uma pessoa, qual é o tamanho de Jesus? E o sábio respondeu, é do tamanho do nosso coração. É do tamanho do nosso coração. E aí o povo agora está lá, Moisés não vem, eles não sabem o que fazer. E eles tomam uma decisão, vem cá, vamos pilhar Arão. Começa a pilhar Arão. Arão fica pilhado com o povo. O povo quer um bezerro de ouro. Arão cai na pilha deles. Eles pegam todos os enfeites deles, manda derreter aquilo e fazem um bezerro de ouro para eles começarem a adorar aquilo. Povo miserável. Um povo que tinha acabado de viver tantas coisas, vivendo a provisão de Deus, agora eles querem um bezerro. Agora eles querem um bezerro e Arão ainda dá para eles. Não sei quem é pior, se é o povo ou se é Arão. E aí o povo agora está lá adorando o bezerro de ouro. Deus fica irado com isso. Deus fica irado com isso. E Deus manda Moisés, vai lá, desce, ó, e vai lá ver o que o teu povo está fazendo lá. Vai lá ver o que o teu povo está fazendo. Moisés fica indignado com aquilo. Moisés fica revoltado com aquele povo. Mas aí, queridos, nós chegamos no ponto onde eu quero chegar com vocês. Deus fala uma coisa para o povo que mexe com o povo. Deus fala o seguinte, olha, a terra prometida está garantida. Por quê? Porque eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. E aquilo que eu prometo, eu cumpro. Eu não sou homem para mentir. Aquilo que eu prometi para vocês vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Eu vou mandar um anjo à frente. Vocês vão derrotar os jebuseus, os heveus, os ferezeus. Vocês vão derrotar todo mundo. Um anjo vai à frente de vocês. Mas vou dizer uma coisa importante para vocês agora. Eu não vou com vocês. Rapaz, quando Deus fala isso, o povo se desespera.
O povo entra em colapso. Aquele povo que estava agora adorando o bezerro de ouro, percebeu a besteira que eles estavam fazendo, e quando Deus fala, eu não vou com vocês, eles entram em colapso. Que povo volátil, né? Ainda bem que não parece com o nosso povo. Nosso povo não parece, né, com aquele povo. Um povo que não sabe o que quer. Uma hora adora uma coisa, outra hora adora outra. Uma hora confia em Deus, outra hora não confia. Uma hora está com Deus, outra hora está no mundo. Uma hora está na igreja, outra hora está no carnaval. A gente não sabe. E aí, querido, sabe o que acontece? Esse povo se desespera. Eles ficam desesperados com aquilo. Mas Moisés é um homem que tem intimidade com o céu. Moisés é alguém que queima de vontade de ter a presença próxima dele. Moisés é alguém que é apaixonado pela presença. E Moisés fala algo que mexe comigo. Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não peça que a gente saia daqui. Se o Senhor não for conosco, não vale a pena sair daqui. Queridos, Moisés, ele mostra pra gente que a presença é mais importante que a bênção. Moisés é alguém que de fato tem intimidade com o céu, sabe por quê? A postura dele mostra isso. A coisa mais importante que a gente pode ter hoje é a presença. A presença. A coisa mais importante que precisamos ter hoje é de fato a intimidade com o céu. Quem aqui quer ter intimidade com o céu de verdade? Levanta a mão. Você quer ter intimidade com o céu de verdade? Pastor, eu quero ter intimidade com o céu de verdade. O que eu faço? Primeiro, não tenha prazer no pecado. Se você quer intimidade com o céu de verdade, você não pode ter prazer no pecado. Porque os versos 33 e 34 do capítulo 32, o capítulo anterior, eles dizem para a gente o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação os castigarei pelo seu pecado. Deus é muito claro com Moisés, dizendo que aquele que pecar vai se dar mal. Aquele que pecar, Deus é muito claro dizendo, eu vou riscar o nome dele do meu livro. Queridos, pastor, o que é ser riscado do livro? Ser riscado do livro é ser condenado à morte. Ser riscado do livro é, a partir de agora, você não contar mais com a provisão de Deus. Ser riscado do livro agora é você não contar mais com a proteção de Deus, com o cuidado de Deus, com a presença de Deus. E você está fadado a ir para o inferno. Existe um decreto sobre a vida daquele que foi riscado do livro. Qual é? Inferno. Inferno. Deus é muito claro dizendo para Moisés, olha, aquele que pecar contra mim, Moisés, eu vou riscar do meu livro. Eu vou riscar do meu livro. E Deus diz mais, Deus diz, no dia da minha visitação, eu os castigarei. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Tem gente que pensa que Deus é o tempo todo só acalentando a gente, só fazendo massagem no nosso ego, só jogando a gente para cima, mesmo tendo uma vida toda errada. Não tem a ver com o evangelho isso, hein? Não tem a ver. Esse evangelho do afago, do egocentrismo, isso é diabólico, sabe por quê? Tem muita gente indo para o inferno com a Bíblia embaixo do braço. Tem muita gente com a cara de crente, com roupa de crente, com fala de crente, com vida de crente. Neca, não tem. Tem tudo de crente, menos a vida. Queridos, Deus é muito claro dizendo para Moisés, olha, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Aquele que pecar contra mim, esse vai se dar mal. Queridos, nós não podemos viver uma vida tendo prazer no pecado. Pastor, mas a gente vive nesse mundo. Sim, nós vivemos no mundo. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos num lugar de pecado.
Pastor, mas a gente não peca? Nós pecamos todos os dias, toda hora. Mas a gente não pode ter prazer no pecado. O pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Agora tem gente que sabe o que faz? Faz um planejamento para pecar. Peca e ainda ora diz agradecendo a Deus porque pecou. Eu já vi um monte de gente fazer isso. A gente não pode viver desse jeito. Não podemos ter prazer no pecado. Quem tem prazer no pecado não tem intimidade com o céu. Não tem. Não vai viver as bênçãos do Senhor. Não vai. Não vai. Eu preciso te falar a verdade. A verdade é essa. Nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Pecou, se arrependa. Busque não fazer mais aquilo que você fez. Batalhe para viver de acordo com a vontade de Deus. Quem quer desfrutar de intimidade com Deus não pode ter prazer no pecado. Você pode até pecar, mas isso precisa mexer com você. Isso precisa mexer com você. Se você se sente feliz e realizado com o pecado, deixa eu te falar uma coisa. Você corre um sério risco de já estar com o pé no inferno. Porque Jesus, quando falou que ia para o Pai, Ele falou que deixaria o Espírito Santo aqui. E o Espírito Santo é um grande presente para a gente, sabe por quê? Ele é o freio que precisamos para não viver uma vida pecaminosa. O Espírito Santo, Ele diz, convém que eu vá. Mas o Espírito Santo da promessa vai vir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos um grande presente dentro de cada um de nós, aqueles que se arrependeram de verdade, aqueles que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem o Espírito Santo da promessa agindo em nosso favor. Não tem desculpa para a gente dizer, eu não consigo parar de pecar. Você consegue. É só você pegar a sua vida e confiar no Espírito Santo da promessa. Porque Ele muda a nossa história. A gente precisa entender isso aqui, meus amados. Tem muita gente com prazer no pecado. Umas semanas atrás, tinha um homem no Instagram, que esse homem, ele era o Justiceiro Gospel. As pessoas conheciam ele no Instagram como Justiceiro Gospel. É aquele que ficava vendo o erro das pessoas e apontando no Instagram para todo mundo descer a ripa naquele que errou. Já viram isso? Esse homem ficava falando mal de pastor, de missionário, de cantor. Ele ficava buscando o erro de todo mundo. E ficava apresentando o erro. Esse homem, em 2022, 2023, fechou muitas igrejas no Brasil por causa disso. Muitas igrejas se fecharam por conta dele, do Justiceiro Gospel. E aí sabe o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, descobriram que ele tinha um amante há 19 anos. Sabe o que acontece? Um homem que ficava preocupado com os pecados alheios estava pecando há 19 anos sem se arrepender do seu pecado. Sabe por que isso? Porque tem prazer no pecado. Tem prazer no pecado e aí está com o pé no inferno, mas está levando um monte de gente para o inferno. O pecado precisa ser acidente, gente. O pecado não pode ser uma realidade para a gente. A gente não pode amar o pecado, senão não tem o Espírito Santo dentro da gente. Nós não estaremos selados com o selo da promessa de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. E tem um perigo muito grande aí. Talvez estejamos aqui todo domingo, mas um decreto na nossa vida, inferno. Eu estou aqui para te alertar, para dizer para você que ainda dá tempo de se arrepender e viver uma nova vida em Jesus. Porque Jesus é tudo que precisamos. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos lava com o teu sangue, com o sangue dele. E a partir dessa lavagem nós somos novas criaturas nele. Não dá mais para a gente ter prazer no pecado. Não dá mais. Comece hoje a abrir mão das coisas que podem te levar a ter o seu nome riscado do livro. O que pode te tirar do livro hoje? É um vício? Abra mão desse vício. É uma mania que você tem que você sabe que é pecado? Abre mão disso. É um casinho que você está quase caindo. Larga isso, decide viver uma vida com Jesus, porque vida abundante, vida plena, vida feliz é só em Jesus. Mas para termos intimidade com o céu, o que nós precisamos? Segundo,
nós precisamos de arrependimento genuíno. Primeiro, nós precisamos de não ter prazer no pecado. E segundo, a gente precisa se arrepender de forma genuína. Porque olha só o que dizem aqui os versos 3 e 4. Os versos dizem, olha, vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Queridos, olha o que o texto está dizendo aqui. Deus dá uma notícia para o povo. Deus fala para o povo, olha, vocês até vão chegar, mas sabe de uma coisa? Não vai ter a minha presença com vocês. Vocês até vão. Eu vou mandar um anjo para poder ir à frente de vocês. Vocês vão batalhar, vocês vão vencer. O anjo vai ajudar vocês em tudo que vocês precisam. Mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. E aí sabe o que acontece, queridos? Agora, esse povo não tem mais a presença de Deus. E isso é algo desesperador, porque ele fala, eu não estarei com vocês. Aquele povo que tinha acabado de pegar os seus enfeites e começar a entregar para Arão, para derreter, para virar um bezerro de ouro, agora eles pegam os enfeites e eles tiram como forma de luto, porque Deus não estaria com eles. Aquilo que era instrumento antes, que era usado para adoração a um bezerro de ouro, agora eles reconhecem que eles não precisam daquilo. E como luto, tá ruim, mano. Como luto, eles jogam aquilo fora, eles descartam aqueles enfeites. Eles tiram os enfeites, eles vão tirando todos os enfeites e agora eles jogam como luto. Por quê? Porque Deus não vai conosco. Deus não vai conosco. Deus deixa claro que não estaria com eles. E o pior, se fosse com eles, poderia destruí-los. Esse povo começa a chorar. Esse povo começa a ficar desesperado com aquilo. Esse povo demonstra de fato que agora eles estão arrependidos. Esse povo agora começa com as suas ações a demonstrarem que existe de fato arrependimento. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente, sabe qual é? É a gente ter remorso em vez de ter arrependimento. Tem muita gente que fala, eu estou arrependido, tá nada. Remorso. Foi descoberto. Deu ruim. Tem gente que fala assim para mim, pastor, você precisa me ajudar a restaurar meu casamento. Ah, é por quê? Ah, pastor, porque eu estou muito arrependido do que eu fiz. O que você fez? Ah, porque a minha esposa pegou uma conversa minha com uma amiga do trabalho. É mesmo? É, pastor. Mas não era nada demais. Era uma conversa, né? E o negócio foi aumentando, mas assim, eu já cortei antes. Mas a minha esposa não está acreditando em mim. Eu estou muito arrependido. Está arrependido mesmo? Estou arrependido. Minha família é tudo que eu tenho. É mesmo? É. Beleza, eu vou conversar com a tua esposa então. E aí, varoa? O varão está arrependido. Falou que não é nada disso. Pastor, ele está arrependido? Já é a 4ª vez essa semana que ele está de papo com essa mulher. E aí a gente consegue compreender muito claramente a diferença de arrependimento e remorso. Tem muita gente que não está se arrependendo, tem muita gente que tem remorso. Só que Deus chamou a gente aqui essa noite para tratar isso com a gente. Chegou a hora do arrependimento genuíno, sabe por quê? Esse povo aqui ensina para a gente. Porque aquilo que antes era instrumento de adoração a outros deuses, aquilo que era usado para adoração, aquilo que era usado para o pecado, agora eles tiram como um sinal de luto, de arrependimento. Por quê? Porque eles entenderam que eles precisavam de Deus de verdade. Sem Deus caminhando com eles, não valia a pena ir para a terra prometida. Sem Deus com ele, não valeria a pena estar lá naquele lugar que eles almejaram tanto que eles sonharam em estar lá. Agora Deus não está. E aí, que graça tem? Tem muito projeto na sua vida que você conquistou e você não estava feliz e pleno porque Deus não estava lá. Fala, Deus! Fala, Deus! Pastor, eu lutei tanto por uma coisa, agora eu conquistei, mas eu não tenho alegria. Meu casamento está quase acabando por esse projeto. Está tudo dando errado. Sabe por quê? Porque você foi sozinho. Deus não estava nisso.
Existe um grande perigo quando fazemos as coisas sem Deus. Será que a gente consegue compreender essa noite isso? Deus precisa nos acompanhar, Ele precisa nos direcionar, Ele precisa chegar primeiro, Ele precisa preparar tudo. Ele é Deus. Arrependimento é você pegar aquilo que era instrumento antes de adoração, ou a outros deuses, ou a você mesmo, e você descartar isso, demonstrando para Deus que a coisa mais importante que você tem na vida é Ele, é a presença dEle, é a intimidade com Ele. E é interessante aqui, queridos, que o povo não se desespera, porque Deus fez uma ameaça para eles, que iria cortar para eles a provisão. Deus não falou isso. O maná que eles precisavam estava garantido. A água que eles precisavam estava garantida. As roupas que não se rasgavam estava garantido. A terra prometida, aquilo que Deus prometeu, um lugar que emana leite e mel, um lugar de prosperidade maravilhosa, um lugar ótimo para se morar, está garantido. Mas Deus deixou muito claro, está tudo garantido, mas a minha presença não vai com vocês. Esse povo se desespera por isso. O grande problema, queridos, é que hoje nós não estamos mais preocupados se Deus não está. Nós queremos ir para aquilo que a gente planejou e a gente fica feliz só de ir. A gente se sente realizado só por fazer aquilo que a gente planejou. A gente não quer saber se Deus está ou não está. Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Só um detalhe. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha a mania, né? Qual era a mania que eu tinha? Eu gostava de ter bebidas caras em casa. Às vezes nem gostava de beber, só para ter lá. E é lá você vê, olha que palhaçada, quando a gente não tem Jesus, a gente é sem graça. A gente faz umas coisas que não tem graça. E aí sabe o que eu fazia? Eu comprava bebida cara e botava lá no bar. Aí um amigo ia para Portugal, ia para a Europa, traz um vinho para mim, trazia um vinho, botava lá, bonito, um barzinho lá, cheio de bebida. Aí tinha um uísque, 20 anos, 7 anos, 15 anos, 14 anos, que não serve de nada. Tava lá. Aí eu lembro que a Sayonara uma vez chegou para mim e falou assim, Jobert, você já teve encontro com Jesus? Você diz que está apaixonado por Jesus, mas eu estou olhando aqui agora, você está com um bar cheio de bebida. Por que você não joga isso fora? Gente, eu confesso que naquele dia minha perna tremeu. Eu falei, o quê? Ela, por que você não pega tudo isso e joga fora? Eu tinha um ciúme danado daquilo. Só que aquilo era um instrumento de pecado que eu tinha. Por quê? Porque muitos anos agarrado naquilo. Chegava às vezes do quartel estressado, vou desestressar, e pegava um gole de uísque e virava uísque. Minha mãe um dia falou, você para com isso ou você vai se tornar um alcoólatra. E eu achando que estava abafando. Todo dia chegava do quartel, uísque para dentro. A Sayonara falou, se você está com Jesus mesmo, por que você não muda a sua vida, joga isso fora, acaba com isso. Aquilo mexeu comigo, mas sabe de uma coisa? Eu tomei uma decisão aquele dia. Falei, você tem razão, sabe por quê? Essas bebidas aqui não vão roubar tudo que eu tenho para viver com o meu Senhor. E eu fui pegando garrafa por garrafa, eu lembro desse dia. Eu fui pegando as garrafas todas e virando elas na pia, jogando tudo fora. E ali eu fui declarando, eu não preciso disso, eu preciso de Jesus. Eu não preciso dessas palhaçadas que o mundo me apresenta. O que eu preciso é de Jesus. Se isso aqui me afasta do meu Senhor, eu abro mão disso. Eu descarto isso. Porque a presença de Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Eu fui descartando. Daquele dia em diante eu nunca mais senti vontade de beber. Nunca mais. Jesus me libertou. Jesus me tirou daquela prisão diabólica. E hoje eu estou dizendo para você, comece a se libertar das coisas que te afastam da intimidade com o céu. Não existe prazer maior do que sentir a presença, do que ter a presença, do que sentir o nosso Deus cuidando da gente o tempo todo. Vale a pena? O que é que te faz pecar? Abre mão disso. Se liberte disso.
vale a pena. Mateus 18:9 vai dizer: se o teu olho te faz pecar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho do que ser lançado no fogo do inferno com os 2 olhos. Pastor, precisa arrancar meu olho? Não, você só precisa se libertar do que você está vendo. Você só precisa se libertar do que você está vendo, que os seus olhos sejam instrumentos de Deus para glorificar Deus. Mas para finalizar, para termos intimidade com o céu, o que nós precisamos? Devemos desejar de forma incontrolável por essa intimidade. Para a gente ter de fato intimidade com o céu, nós devemos desejar de uma forma incontrolável essa intimidade. Porque aqui, queridos, no verso 2, Deus diz que enviaria um anjo. Sabe qual é a resposta de Moisés? Moisés, quando Deus fala que ia mandar um anjo, o povo se desespera. Como é que pode a gente viver tudo aquilo que a gente sonhou tanto em viver, mas sem Deus? Mas o Moisés, aquele que tem intimidade com o céu, aquele que ama mais a presença do que os presentes, aquele que está mais preocupado com a face do que com as mãos, ele diz algo poderoso demais. Ele diz: se o Senhor não for conosco, não nos peça para ir. Se o Senhor não estiver conosco, nem pede para a gente ir, Senhor. Era como se ele dissesse: olha, a terra prometida é boa, vai ser bom viver lá, tem leite e mel à vontade, tem água à vontade, tem tudo lá. Mas do que adianta ter tudo isso e não ter o Senhor? Do que adianta? O vazio existencial vai acontecer. Nós estaremos num lugar maravilhoso lá, mas vai faltar sempre algo, sempre vai ter um buraco dentro de cada um de nós, porque esse buraco só é preenchido pelo Senhor. Que graça tem viver num lugar maravilhoso sem a tua presença? Que graça tem? Entre partir sozinho, desfrutar de algo ou permanecer aqui parado, eu prefiro permanecer do seu lado. É o que Moisés fala. Entre sair daqui, Senhor, e desfrutar e viver coisas maravilhosas lá, eu prefiro ficar aqui contigo, porque a tua presença é mais importante para mim. A tua presença é maior do que tudo. Queridos, Salmos 84:10 vai dizer: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Moisés, depois disso, sabe o que ele faz? Ele faz a tenda do encontro. A tenda do encontro. Agora Moisés desfruta de tempo, de diálogos, de intimidade com Deus. Moisés está ali falando com Deus como quem fala com um amigo, diz a palavra. E aí agora, Moisés tem um diálogo com Deus. Moisés fala: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se o Senhor não nos acompanhar? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor fecha falando algo com Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia. Moisés clama. Aquele que tem intimidade com o céu fala: Senhor, o Senhor tem que estar com a gente. O Senhor tem que estar aqui. De que adianta ter ouro, ter prata, ter bronze, ter água, ter leite, ter mel, ter gado, ter tudo? De que adianta? Se o Senhor não tiver,
nós não vamos ser felizes de verdade, nós não seremos felizes. Porque o que precisamos de verdade é do Senhor. Do Senhor emana todo o poder, do Senhor emana toda a provisão, do Senhor, com o Senhor nós teremos tudo que precisamos. As coisas desse mundo são consequências, agora a tua presença é tudo que precisamos. Intimidade com o céu. Chegou a hora da gente desejar de verdade essa intimidade. A começar por mim. Nós precisamos desejar com afinco essa intimidade. Senão de nada adianta vivermos isso que estamos vivendo. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Eu não sei você, mas eu sonho em ouvir isso do meu Senhor. Você é falho, você é limitado, mas você tem me agradado, você tem se esforçado, você tem lutado para ter a minha face. Eu sonho em ouvir isso do Senhor. Olha, eu tenho me agradado de você, mesmo com os seus defeitos, cara. E eu te conheço pelo nome. Eu tenho planos que você nem imagina para você. O que você precisa é ter intimidade comigo, filho. Só isso, o restante eu faço. Deus está falando isso com cada um de nós aqui nessa noite. Só eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, para que tenham esperança e um futuro. Deus está dizendo isso para você essa noite. O que você precisa fazer para alcançar isso? Intimidade com o céu. Intimidade com o céu. Intimidade com o céu. Vale a pena? Vale. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero interceder pela sua vida, para que você de verdade possa ter um tempo de intimidade com o céu. Tem muita gente vivendo desanimada, achando que não tem mais condições de viver grandes coisas no Senhor. Deixa eu te falar, Moisés já estava velho e foi chamado para poder viver uma grande obra com o Senhor. Não tem a ver com idade, tem a ver com disponibilidade. Não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com a sua servidão. Você ser servo de verdade. De você pegar a sua vida e fazer dela um instrumento de adoração a Deus. Pastor, eu quero ter essa intimidade com o céu. Eu quero de verdade viver um novo tempo em Jesus, viver uma nova história a partir de hoje. Você quer? Repita comigo uma oração no seu coração. Repita no seu coração assim, aonde você está, não precisa repetir em voz alta, repita no seu coração assim: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Que a minha vida possa ser um instrumento de adoração a partir de hoje. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero a partir de hoje viver um novo tempo em Jesus, uma nova história em Jesus, um recomeço em Jesus. Que os meus sonhos e desejos estejam alinhados com o céu. Que o meu coração possa desejar todos os dias essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E é por isso que hoje eu tomo essa decisão de viver uma nova história em Jesus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.